comando do Bahia, 29 vitórias, 22 empates, 22 derrotas, e o aproveitamento do Roger fechou em 49,7%. Eu acho abaixo do que era o potencial. Por mais que eu veja a montagem de elenco nessa temporada com algumas lacunas, assim, alguns problemas. Não é um elenco tão enxuto como no ano passado, mas não dá tantas opções de mudança na forma de atuar como era cobrado de um Bahia. Enfim, não mais agressivo, mas mais atuante com a bola, mais organizado em fase ofensiva, sendo que para mim é um elenco talhado para contra-atacar, né? Então você respeitar o que é a característica do que está à disposição para, enfim, ter o seu melhor desempenho. E acho que essa não foi a realidade da temporada 2020. É óbvio que a gente está falando de pandemia, de uma longa parada, de uma série de questões e que vão influenciar várias outras decisões polêmicas dentro da temporada 2020. Mas era um fio e um posicionamento que pareciam bem particulares e interessantes se fossem cumpridos, né? E é claro que não é uma cabeça só que define, imagino que seja até de comum acordo, uma questão, pelo que a gente estava acompanhando, uma questão também de incômodo do Roger, com não conseguir modificar o quadro, e a forma um tanto apática da equipe hoje na derrota, mas acho que tudo que foi dito cai por terra, né? Porque valia a pena como discurso se ele fosse validado. A partir do momento que não é validado na mesma semana, é só um discurso vazio, né? PVC, inclusive, Voltamos, aqui... voltamos a ter só um técnico com um ano no cargo, que é o Renato Gaúcho. Verdade. O Rogério Ceni parece que está há 3 anos no cargo, mas não está porque ele saiu para o Cruzeiro. Sim. Só um técnico do Brasil. A gente tem discutido muito a questão dos... O Cereto provoca muito, né? A questão de... é possível demitir técnico? Claro que é. É permitido demitir qualquer pessoa. Você não está trabalhando bem, você muda. É lógico que é. O problema é que existe uma epidemia de mudança de técnico no Brasil. Então você tem... No ano passado foram 17 clubes que mudaram de técnico durante a Série A. E o nível técnico do Brasileirão não é satisfatório há décadas. Imagine que você não trocasse 17 clubes trocando de técnico, mas que fossem 10 trocando de técnico. 10 mantivessem um trabalho de um ano. Você não acha que o nível técnico ia melhorar? O nível de conjunto das equipes não podia melhorar? De jogar de memória? Como disse o Pedrinho ontem no Seleção, quando você entra na sua casa e acabou a luz, você sabe onde está o interruptor. Mas se você entrar na minha casa e acabou a luz, você vai ficar procurando o interruptor. Então imagina que o nível técnico... A questão é fazer o nível técnico melhorar. Mas a nossa cultura, ou falta de cultura, faz com que na terceira derrota a gente diga assim, vai cair o técnico. E cai. Né? 6 técnicos mudados em 7 rodadas. No ano passado, 6 técnicos demitidos em 12 rodadas. Só para complementar, que eu ia falar para o PVC, que ontem aqui no Troca de Passes a gente conversava com a Ana Thaís justamente sobre essa pressão que vem de fora, né, para dentro do clube. O presidente ali colocando esse fio, esses 10 motivos para manter o Roger, mas a insatisfação da torcida, a pressão que vem também de fora do clube por resultado, por imediatismo daquele resultado, acaba pesando, e aí vem também a decisão por mudança, só que é uma omissão. A gente falava muito sobre isso. Se omitir do problema. Vamos fazer o seguinte, muda e depois a gente vê o que faz. O caminho simples e recorrente é a troca, né? Exato, é mais fácil. O Bahia parecia caminhar numa outra direção, mas... O futebol brasileiro é muito... E eu vou além, assim, né? Falando sobre as trocas. Não vai nessa direção nunca, né? De manter... Raros são os movimentos nesse sentido. E eu acho ainda muito particular, porque a gente ainda faz a conta dentro do Campeonato Brasileiro, geralmente. Mas a temporada tem que ser vista como um todo, né? E se a gente for cortar desde janeiro, por mais que seja um ano de paralisação longa, a gente está falando só de 7 treinadores desde janeiro. E só um há mais de um ano no cargo. Isso é um absurdo. Porque todos os trabalhos são baseados no rompimento, num reinício constante, né? Quase nenhum está baseado em longevidade, em acreditar num processo. Então, a chance do nível do futebol subir é ínfima, né? PVC, agora... Só usar a frase que eu usei do VAR. Enquanto a gente se surpreender porque o técnico continua, nós estamos fracassando. Concordo com você. Agora chegou o momento mesmo da análise tática, depois daqueles melhores momentos que não terminavam nunca. Vamos colocar o nosso, aspas, ATG na tela, para a gente analisar então a saída de bola do Flamengo, a diferença para do Jesus, para você analisar então com a gente, PVC. Olha só, olha onde está o Arão. O Arão faz a saída por trás. É o Léo Pereira que vem por trás.
o Bahia tem 4 jogadores pressionando a saída de bola, mas o Arão tá como volante. Aí tem o Rodrigo Caio, que não errou nenhum passe no jogo. Rodrigo Caio deu 64 passes e acertou 64. Uau. Aí você tem o Arão na linha dos 2 laterais. E você tem o Everton Ribeiro pela direita e num 4-3-3, o William Arão, Thiago Maia e Arrascaeta. Movimentação, o Everton Ribeiro escapa, aqui é o Arrascaeta que está correndo por aqui, né? O Everton Ribeiro lá em cima, o Pedro e o Pedro Rocha. Veja como é um 4-3-3. Aqui você vê claramente o William Arão, o Thiago Maia e Arrascaeta. No triângulo, o Thiago Maia fica muitas vezes na linha do Arrascaeta. E o Arrascaeta muitas vezes inverte com o Pedro Rocha. Como o Pedro Rocha vem por dentro, o Arrascaeta passou. Isso é jogo de posição? Você vai dizer assim, jogo de posição é quando a bola vai até o jogador. Quer dizer que o jogador fica parado o jogo inteiro? Claro que não. Só que ele se movimenta principalmente dentro do seu quadrante. Mas essa é a grande diferença. Ó. O Arão faz o papel de volante. Embora o Bahia tenha 4 jogadores na pressão, ele faz o papel de volante. Quem faz o papel de líbero na saída é o Léo Pereira. Mudou o posicionamento. O que não quer dizer que seja ruim, não é? Pô, vai ser adaptação, vai ser trabalho, vai ser condicionamento físico. O Flamengo subiu de produção. É um 4-3-3, antes o Jorge Jesus fazia questão de dizer que era 4-1-3-2, não precisa chamar pelo número, não precisa. Mas aqui a gente está vendo claramente que é Everton Ribeiro, Pedro e Pedro Rocha pela esquerda. Bom, vamos aproveitar e escutar também o que disse o Domi depois dessa vitória, importante para o Flamengo, mas ele ainda quer melhorias. É óbvio, recém chegou também no rubro-negro, está colocando o seu jeito de trabalhar e dando resultado nesse momento. Vamos lá. Precisamos ganhar 2 jogos consecutivos. É importante porque temos muitos jogos em setembro e por isso vamos a rodar, mas é importante trabalhar novamente. Hoje nós regressamos 3 amanhã em Rio de Janeiro, mas temos treinamento próximo dia, na tarde, 4 da tarde, vamos a jogar o sábado e vamos a treinar o domingo. Temos que trabalhar mais porque hoje estamos felizes porque ganhamos um jogo, mas só ganhamos um jogo. Precisamos melhorar muitas coisas, melhorar defensivamente, estar focados 90 minutos, mas por isso vamos a trabalhar e não vamos a descansar. Depois dos jogos nós temos sempre treinamento. Impressionante como ele está falando português bem. É? É a escola do Guardiola, né? De se expressar na língua. Ele está falando melhor português que o Jorge Jesus. Esse PVC não perdoa, mas ele está muito bem mesmo. Sim. Mas é legal.